And finally, here we are, lesson number 11, video number 1, yes! Today, we start talking about the past. I am Murilo Vistel, this is MV Teacher, level A1, and here we are, the past. Como funciona para a gente aprender passado? Primeiro, é melhor a gente aprender o presente. Good, fizemos isso. Depois, a gente tem que estudar o present continuous, o ING. Very nice, a gente fez isso também. Fez isso. É bom colocar bastante vocabulário nesses dois tempos verbais para a gente ficar bem seguro quanto ao idioma, para a gente saber flexibilizar o tempo verbal sem ficar perdendo tempo, assim, sem ficar triste com nossa, será que é essa palavra mesmo? Não, a gramática é um detalhe, o importante é o vocabulário, agora a gente já tem uma base de palavras muito boas aí para começar a entrar em outros tempos. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer com o passado? Nessa aula, Lesson 11, The Past and the Weather, a gente vai aprender os dois passados juntos. O passado simples e o passado contínuo, que seria o equivalente do quê? Eu fiz ou eu fui e eu estava fazendo. That's it. Vocês vão ver que é muito mais simples do que parece. O passado simples, na real, não é tão simples. É uma coisa um pouco trabalhosa. Mas vocês vão ver que essa aula aí tem um tanto de vídeos a mais, acredito eu, talvez mais de 10. Pelo seguinte, vamos assistir um vídeo, conteúdo com calma, sem pressa, deixa aquilo ali fazer sentido para você, porque lembra, não é só um tempo verbal. Ah, a gente tem passado eles também, legal. Sim, mas a forma de entender aquilo é diferente. São concepções envolvidas ali. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar. Vocês estão vendo aqui na primeira aula, 1, 2, 3, 4. Não tem um conteúdo de fato aqui para falar, vamos aprender palavra nova. Não, isso aqui são 4 coisas para vocês lembrarem ao longo da nossa próxima aula aí. So, number 1, se eu falo do passado, I use the second column. Desde a lição 1 a gente está vendo lá o quê? To be, was, were, been. To do, did, done. To play, played, played. Então agora, por mais que vocês vão aprender ainda a primeira coluna, os exercícios do passado, nos exercícios do passado, a gente vai prestar muita atenção nas colunas, na coluna do meio. Ah, mas ir à lição de casa, o que eu faço? Volta lá na lição 1, pega todos os verbos que a gente estudou e aí você vai revisar agora concentrado só na coluna do meio. Ah, mas a 2 e a 3 são iguais, por quê? Às vezes eu vejo lá que está escrito play, played, played. Bom, quando a coluna 2 e a 3 são iguais, a gente chama isso de regular verbs. Dá uma olhada. Liked, liked. Lembra, a gente corta a pronúncia do E, não precisa falar liked. Então, lembra dessa. Regular verbs, quando ED no final dos verbos, quando tem ED no final dos verbos. E eles são iguais na segunda e na terceira coluna. Pode acontecer de ter um normal aqui, um ED e outro tipo? Pode. Aí já não é regular, aí cai nos irregular verbs. Precisa memorizar isso? Regular verbs and irregular verbs, esses termos? Não. Termos de gramática a gente não precisa ficar se matando para lembrar. Só que regular verbs, você vai acabar lembrando desses dois aqui. É só pôr ED no final, ou só D no caso aqui do like, e já era, fácil para lembrar. Irregular verbs, that's problematic. Vai memorizar todos eles? Não. Precisa memorizar todos eles? Não. Tá cheio de professor, escola e curso falando vou te ensinar a memorizar todos eles com a minha fórmula mágica. Sim. Funciona? Não. E não tem que funcionar. Você não sabe todos os verbos em português. Ninguém sabe todos os verbos em português. Então desista dessa ilusão de eu vou saber todos os verbos em English. Não dá certo. Isso é trabalho de Sísifos. Não vai dar certo. O que a gente tem que fazer? Você aprendeu aqui ao longo das 10 primeiras aulas o quê? Um vocabulário básico do dia a dia, não é? Você acorda e sabe descrever a tua rotina até a hora de dormir. Você sabe falar um pouquinho das distâncias, dos lugares, dos trabalhos, das quantidades e qualidades? Muito bem. O que a gente vai fazer nessa aula aqui, a partir do passado, do vídeo 2? Vocês vão memorizar os verbos mais úteis, mais necessários no seu dia a dia. Então, aquela coisa, pô, eu sou médico, você vai memorizar o quê? Verbos que têm a ver com a área da saúde. Ah, eu sou piloto, ok?
verbos que têm a ver com a tua área de trabalho. É sempre assim. Se aquele verbo não é de extrema necessidade e utilidade no teu dia a dia, relax. Se concentra primeiro em falar no passado. Eu acordei, eu levantei, eu escovei os dentes, eu comi, eu bebi. Melhor coisa. Deixa os outros mais específicos virem com o tempo. Do not worry. So, to see, saw, seen. To see, saw, seen. Você vê, não tem um padrão aqui. Ah, o I vira W. Não, não existe isso. Ah, mas aqui na terceira só pôs N. Don't. Às vezes você vai perceber que o primeiro e o terceiro têm algo em comum. Don't. Não vá por esse caminho de tentar procurar uma fórmula. There is no formula. To do, did, done. Take a look. To do, ok? Did. Did. Eu não preciso falar did you like, did. No. Did. É aquele meio castelhano. Did. Clear? So, did. É esse que a gente vai trabalhar bastante aí nos próximos vídeos. So, to do, did, done. É eu fiz. Good. Essa daqui é a dica um pouco mais complicada para entender ela por enquanto. Mas fica tranquilo que até o final da lição 15, aí até o final do nível A1, vocês vão começar a entender o porquê desse it's over. Se eu falo no passado em inglês, isso significa o quê? It's over. Como assim it's over? Talvez isso não faça sentido agora. Isso vai ficar bem claro quando eu começar a ensinar para vocês o quê? Present Perfect. Eu vou falar de tempos que ainda não terminaram e tempos que já terminaram. Uau, como assim? Philosophy, Sócrates. Não. Tempos que já terminaram. Ontem, a semana passada, o último verão, 2017. Tempos que não terminaram. Hoje, essa semana, esse mês, esse ano, essa estação, minha vida. Clear? Então, isso vai ficar mais importante daqui a um tempo. Why am I talking about it? Because of this. If I'm talking about the past, it means it's over. Remember this. Ah, mas dá para mudar essa situação? No. It's over. Vai ficar mais claro durante a aula. So, remember that. Number 1, second column. Number 2, regular verbs. The end, ed. Number 3, irregular verbs. There is no formula. Don't worry. 4, if you talk about the past, it's over. Now, let's go. Video number 2, let's talk about the past. Se você precisa aprender inglês e sempre o tempo, a distância, o preço, a qualidade, a insegurança foi um problema, acabou. Continua assistindo aqui os nossos vídeos, comprova a qualidade do ensino, sente a sua evolução. No momento que você falar vale a pena, vai lá no nosso site e assina o nosso curso. Já gostou desses vídeos do YouTube? Então tenho certeza que você vai gostar do conteúdo a mais que a gente tem para oferecer. Vai lá, assina, tá aprendendo? Precisa aí, tem mais uma pessoa que você conhece que precisa do inglês? É a esposa, é o marido, é a filha, é o filho? Divide a conta com eles, não tem problema nenhum. A gente não está aqui para fazer uma casa onde tem 5, cada um tem que ter sua conta. Não, nada disso. O importante é todo mundo aprender, não é? So, go, help me!